Olha só que capcioso como a vida é. Eu ainda não tinha captado direito qual que era o meu mecanismo interno que me fazia me trair. Porque, gente, eu me traía. Mas eu me traía num nível, assim, absurdo de traição. Na verdade, eu sei hoje o que eu fazia. Eu colocava as pessoas sempre em primeiro lugar e eu ficava lá no último. Eu era assim, tipo, o cocô, entendeu? E as pessoas todas eram mais importantes do que eu. Então, eu me deixava me desvalorizar dessa forma. Então, eu passava por cima de mim o tempo todo. Eu passava por cima do que eu queria, da minha verdade. Eu não tinha coragem de dizer o que eu pensava. Eu não tinha coragem de falar, de comunicar. Era tão travada que quando eu precisava falar alguma coisa para alguém, eu tinha que escrever uma carta e dar para a pessoa porque eu não conseguia falar. Era muito complicada a minha configuração naquela época. E aí, quando eu estava no teatro, lá do Gaspa, né, a primeira peça que eu fui fazer, o meu diretor, ele me chamou para fazer uma cena. Gente, olha a cena que ele me chamou para fazer. Só para vocês entenderem, as peças que tinham lá no Gaspa eram todas montadas pela espiritualidade. A gente servia como um espelho para as pessoas poderem assistir o que acontecia dentro delas. Então, quando a gente estava montando o espetáculo, nós éramos muito trabalhadas, assim, era absurdamente, nós éramos ferramentas da espiritualidade. E os temas eram sempre de comportamento, coisas assim. E aí, tinha uma cena que ele me chamou para fazer, a primeira peça que eu fui fazer lá e tal, que era assim, eu estava na danceteria com o meu namorado, vai vendo. Aí o meu namorado, no meio lá da dança, lá, ele pegou e começou a se engraçar com uma outra mulher. E aí, como se não fosse suficiente isso, ela ofereceu para ele algum tipo de droga, não sei, né? Era a cena, e o cara usou e teve uma overdose ali, tá? Essa era a cena, tinha todo um contexto. Gente, e se eu falar para vocês que eu passei por isso na minha vida de verdade, numa dessas histórias, tá? Quando eu vi a cena que eu ia ter que fazer, eu quase tive um negócio. Eu falei, ai meu Deus, na hora eu falei, eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso, sabe? Dentro de mim era assim, eu não quero, não. De novo, não. Como que eu vou passar por isso de novo? Numa cena, eu vou ter que repetir isso durante todos os espetáculos. Uma coisa que acontece comigo o tempo todo. Percebe a loucura? É uma loucura, não é? Mas não é a vida trazendo para mim o presente. E aí eu entrei meio numa crise, assim. Aí uma das pessoas que estava lá, todo mundo era, né, já, tipo, o pessoal antigo que já sacava como funcionava essas coisas, né? E uma das pessoas veio falar comigo, falou assim, meu, você não gostou, né? Muito, né, de ter que fazer essa cena e tal. E aí eu falei para a pessoa, eu falei, olha, isso acontece comigo, eu contei tudo. Ela falou assim, então, você está tendo a oportunidade de limpar isso de uma vez, porque não é à toa que você está no palco repetindo isso, porque o ensaio a gente repetia 80 milhões de vezes. Aí, na hora de fazer a apresentação, mais 20 mil vezes. Ela falou assim, não é à toa que você está repetindo isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, aqui, que é para você limpar isso de uma vez. Então, pede para a espiritualidade te mostrar o que você precisa ver dentro de você, onde você está fazendo isso. Bom, e aí eu comecei a fazer a cena. E cada vez que eu fazia a cena, eu realmente me permitia estar ali passando por aquilo. E aí eu comecei a perceber. Eu percebia, cada vez que eu fazia a cena, a pessoa que estava ali no meio, que era o namorado que me traía, era cada uma das pessoas que estavam dessa situação comigo. E eu percebia como eu lidava com isso toda vez que eu fazia a cena. E isso começou a trazer para mim muita lucidez em relação a isso, mesmo. Eu percebi tudo que eu fiz, tudo que eu escondi de mim, tudo que eu prometi para mim, todas as promessas para me fazer não sofrer, não me envolver, não me conectar. Percebi que eu só me envolvia com pessoas que não iam ficar, né? Que eu só me envolvia com pessoas que não estavam disponíveis. Eu me envolvi
Teve uma época, um pouco antes disso, que toda vez que eu me envolvia com alguém, a pessoa era casada. E, tipo assim, eu descobri que a pessoa era casada. Era uma coisa surreal, assim. E eram tudo sinais para mostrar para mim, assim, ó, você não tá querendo. Você não quer. Por quê? Não é só eu não quero mais desse jeito. Por quê? Porque existe um jeito melhor de se relacionar. E você precisa descobrir aonde tá isso dentro de você. E aí, teve uma apresentação específica em que eu tive uma catarse, e ali eu vivenciei realmente a coisa acontecendo na minha pele, assim, era vívido, eu estava vivendo de novo, mas de uma forma totalmente diferente, assim, em pleno espetáculo. E eu senti que naquele momento alguma coisa mudou, porque eu tive todo um processo de muita raiva, e raiva, vocês sabem que é uma energia que a gente direciona para a conquista. E naquele momento, algo mudou, muito forte dentro de mim. E eu comecei a perceber que eu não merecia isso, que eu não merecia isso que eu estava fazendo comigo. Então, eu comecei a me trabalhar para que eu parasse de me maltratar, parasse de me desvalorizar, né? E parasse de me desconsiderar e desrespeitar, porque era isso que eu estava recebendo o tempo todo.